E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai resolver esse exercício. A gente tem que calcular as frações e, se possível, simplificar os resultados. Não é um exercício muito complicado. Das frações que vocês podem encontrar por aí, esse daqui é o melhor tipo, porque, olha só, na letra A, por exemplo, a gente tem o seguinte, grande pra caramba esse pincel aqui, né? Mas na letra a gente tem 1 décimo mais 7 décimos. O que que acontece? A gente vai fazer o que aqui? O denominador é o mesmo, certo? Mesmo denominador aqui, mesmo denominador aqui. Então a gente mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 7. Então a gente tem 8 décimos. Dá para simplificar isso daqui? Dá, porque eu consigo dividir 8 por 2 e 10 por 2. Então vai ficar 4 quintos. E esse é o resultado da letra A. Já que na letra B vai ficar como? Eu acho que ficou muito pequeno, né? Tipo, pronto. Está um pouquinho melhor, né? Na letra B, a gente tem 5 sextos menos 1 sexto. Então aqui a gente vai manter o denominador 6 e vai fazer 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. 4 sextos. 4 sextos, a gente consegue simplificar, né? Tanto por 2 em cima quanto embaixo. Então vai dar 2 terços, beleza? E deixa eu aumentar só um pouquinho mais. E aqui na letra C, o denominador é o mesmo em todas as frações, então a gente vai manter ele, denominador 10. E aqui a gente vai ter 1 mais 7 menos 3. 1 mais 7 dá 8, menos 3 dá 5, 5 décimos. 5 décimos a gente consegue simplificar, né? Dividido em cima e embaixo por 5, a gente vai ter 1 sobre 2. E aqui, porque 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Aqui a gente tem o denominador 15. A gente mantém o denominador e aqui a gente faz as operações com o numerador. Mantém o denominador e faz operações com o numerador. Vai ficar 7 menos 3 menos 1. É o mesmo que 7 menos 4. E 7 menos 4 dá 3 sobre 15, que é o mesmo que 1 sobre 5, ok? Para quem tem dificuldade em fazer simplificação, o que a gente está fazendo aqui é dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5. Nesse caso, não, foi mal, por 5 não. Nesse caso foi por 3. 3 por 3 dá 1 e 15 por 3 dá 5. Se você quiser, você pode pensar assim também, ó. Você tem 3 sobre 15. E aí, fatora o número 15. O 15, ele é 3 vezes 5. O que é fatorar um número, né? É escrever ele como fatores de números primos. E tem um monte de exercício aqui na playlist sobre isso, mais pra cima. Então, é escrever esse número como fatores de números primos. A gente fez isso, esse 3 cancela com esse, a gente tem 1 quinto, ok? E aqui, na letra E. Na letra E, a gente vai manter o denominador, porque são todos iguais, e fazer 7 mais 1 mais 7, que dá 15 sobre 20. O 15, como a gente já viu, é 3 vezes 5. E o 20? O 20 é 4 vezes 5. Então, 5 cancela com 5 e a gente tem 3 quartos. Vê como é que fatorando é bem mais fácil de resolver? Fica mais fácil de visualizar, né? E aqui a gente tem o denominador sendo 18. E eu vou ter 5 mais 11 menos 13. Então, 5 mais 11 dá 16. Menos 13 vai dar 3 sobre 18. Lembrando que o 18 é 3 vezes o 6. Então, esse 3 cancela com esse 3 e a gente tem um sexto. E aqui? Bom, aqui é um pouco maior, mas não muda nada. A gente mantém o denominador 6 e vai fazer 7 mais 4 menos 5 mais 3 menos 9. 7 mais 4 dá 11, menos 5 dá 6, mais 3 dá 9, menos 9 dá 0. 0 sobre 6. Isso aqui é zero, tá?
E aí, muita gente se confunde, por quê? Zero no denominador não é definido na matemática. Então, se fosse, sei lá, 6 sobre zero, isso daqui não existe. Esse sinalzinho de E aqui, ao contrário, com cortado, ok? Não existe. Não existe definição na matemática para isso, divisão por zero. Agora, se o zero está no denominador, aí o seu resultado é zero, ok? Se o zero está no denominador, no numerador, é zero. Se o zero está no denominador, não existe definição. Denominador, esse caso aqui, e numerador, esse caso aqui. Agora, a última, que é o 20. Então, mantém o denominador, porque são todos iguais. E a gente vai ter 1 mais 3 mais 11 mais... Opa, menos 7. Menos 7. E aí, 1 mais 3 dá 4, mais 11 dá 15, menos 7 é o mesmo que 10 menos 2, que é 8 sobre 20. E aí a gente vai ter 4 sobre 10, simplificando por 2 em cima e embaixo, simplificando por 2 novamente, a gente tem 2 sobre 5, 2 quintos. Agora, nesse exercício, se de 11 vigésimos, 11 vinteavos, 11 vigésimos, você subtrair 2 quintos, que fração você irá obter? Então, aqui é bem tranquilo. Você tem 11 sobre 20, certo? E você vai subtrair 2 quintos. O que pode ficar complicado aqui é você pensar, bom, como é que eu faço essa subtração? Quando você tem frações com denominadores diferentes, vale para todos os casos. Denominadores diferentes, o que você precisa fazer é deixar o denominador igual, certo? E a forma mais básica de você fazer isso é pegando o denominador dessa fração e multiplicando essa fração inteira aqui por ele, pegando o denominador dessa fração e multiplicando essa outra fração aqui inteira por ela, por ele. Multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda e multiplica a segunda pelo denominador da primeira. Parece complicado, mas não é. Se você olhar aqui, ó, a gente vai ter 5 vezes 11, vai dar 55, sobre 5 vezes 20, 5 vezes 2 dá 10, como é vezes 20 dá 100, beleza? Menos 20 vezes 2 dá 40, sobre 20 vezes 5, que dá 100. Isso daqui que eu estou mostrando para você é o que o livro quer que você aprenda nessa parte, nesse capítulo, ok? De fazer com que as frações tenham um denominador comum utilizando essa multiplicação, essa técnica. Você pode usar o mínimo múltiplo comum? Pode. É o mesmo processo, só que é um processo já simplificado, beleza? Só que o livro aqui nessa parte não quer isso, eu estou seguindo a metodologia do livro. Então a gente vai ter o quê? Denominador 100 e a gente vai ter 55 menos 40. 55 menos 40. Porque quando as frações têm o mesmo denominador, eu já mostrei isso em outras aulas, aí tá aí na playlist. Tenho frações com o mesmo denominador, a soma e a subtração, você mantém o denominador e faz a soma ou subtração dos numeradores. Aqui, no caso, 55 menos 40, que vai dar 15. 15 sobre 100, beleza? Aqui, lembrando, o que é 15? 15 é 3 vezes 5, certo? E o que é 100? 100 é 4 vezes... Opa, 4 não. 100 é 5 vezes o 20. Foi o que a gente fez aqui, 5 vezes 20, lembra? Então, 5 cancela com 5 e a gente tem 3 sobre 20. E tá aí, tá resolvido esse exercício. Nesse outro exercício diz assim: para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3 quintos de uma folha de cartolina, enquanto sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer o seu trabalho. Que fração da folha os dois usaram juntos? Então, existia lá uma folha de cartolina, retangular assim. João pegou uma quantidade aqui equivalente, João não, né? Gustavo, equivalente a 3 quintos. E a irmã dele pegou uma unidade equivalente a 1/4. Quanto que os dois usaram juntos? Através da figura aqui, você consegue ver que o que a gente precisa fazer aqui é pegar 3 quintos mais 1/4, porque foi o que eles utilizaram juntos. Mas como você pode ver, essas frações não têm o mesmo denominador. Se as frações não têm o mesmo denominador e você quer somar ou subtrair, você precisa primeiro fazer com que os denominadores sejam iguais, ok? Igualar os denominadores. Como você faz isso? Você pode usar o mínimo múltiplo comum ou você pode usar essa técnica aqui, que é o que o livro está querendo que você faça, tá? Pega o denominador da primeira e multiplica... Oh, foi mal.
Pega o denominador da segunda fração e multiplica a primeira fração por esse denominador, tanto em cima quanto embaixo. 4 vezes 3, 12, e 5 vezes 4, 20. Mais, pega o denominador da segunda e multiplica. Estou invertendo tudo. Pega o denominador da primeira fração e multiplica a segunda fração por ele. Então, 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 4, 20. Viu? Assim você consegue deixar os denominadores iguais. Essa é uma forma de se fazer. Só que não é a forma mais eficiente. Por quê? Porque aqui você vai precisar simplificar na maior parte dos casos. Pode gerar números muito grandes. Por isso a gente aprende mais para frente a usar o mínimo múltiplo comum. Como eu estou seguindo o livro, a gente vai fazer assim. Então, 20 a gente mantém e a gente vai ter 12 mais 5. 12 mais 5 dá 22 sobre 20. Ou seja, simplificando aqui, a gente vai ter 11 sobre 10. Ou, pelo amor de Deus, né? A gente vai ter 17 sobre 20. Minha cabeça dá umas bugadas às vezes, galera. Se você acompanha o canal, você já viu isso acontecendo algumas vezes. Então aqui 12 mais 5 dá 17 e aqui o denominador 20. Então eles usaram juntos 17 sobre 20. Você fala, pô, Davi, como é que tu sabe que não dá para simplificar essa fração aí? Porque para simplificar, o que que a gente precisa? Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, não é mesmo? Então, eu sei que o 17 é um número primo e o 20 não é. Se um dos números aqui, se o numerador ou o denominador for um número primo, ó, os números primos são 2, aí a gente tem 3, 5, 7, aí a gente tem 11, 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17 e por aí vai, ok? Os números primos são aqueles números divisíveis por 1 e ele mesmo. Então, o que que acontece? Como eu sei que aqui é um número primo, eu só vou conseguir dividir se aqui tiver um fator 17. Eu sei que aqui não tem, né? Porque o 20, quando eu fatoro 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5 e 5 dá 1. Então, é 2 vezes 2 vezes 5, 20. Não tem 17 ali no meio. Eu sei que é um número primo. Os números primos são os números que formam todos os outros. E aí você precisa estudar números primos se isso é confuso para você. Volta lá na parte que a gente fala de números primos nessa mesma playlist. Então, por isso, tá? 17 sobre 20. Agora, a gente tem que efetuar as adições e subtrações simplificando o resultado sempre que possível. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, nesse caso aqui, vou dar uma diminuída aqui porque está muito grande. E vamos calcular a letra A. Na letra A, a gente tem 3 oitavos mais 1 sexto. Aqui a gente vai multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda, porque sempre que a gente está somando ou subtraindo frações que têm denominadores diferentes, numa fração a gente tem numerador, que é o número de cima, e a gente tem denominador, que é o número de baixo, certo? Então aqui a gente tem denominadores diferentes nessas frações. A gente precisa deixar os denominadores iguais. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar essa minha primeira fração por 6. Então, 3 vezes 6 dá 18. E 6 vezes 8 dá 42. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8 é 48. E aqui a gente vai ter, então, mais 8 dividido por 6 vezes 8, 48. Beleza? E aqui a gente vai ter, então, 48. Como eu já deixei os denominadores iguais. E o que a gente faz quando as frações têm denominadores iguais? A gente mantém o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Mantém o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Então, 18 mais 8 vai dar 26. Aqui a gente consegue simplificar, que vai ficar 13 sobre 24. Como 13 é um número primo, eu sei que não dá para simplificar mais. Assim, eu expliquei isso melhor no vídeo anterior, no exercício anterior, mas resumindo, se o numerador ou o denominador for um número primo, a gente sabe que não dá para simplificar, a não ser que tenha, enfim, a não ser que tenha 13 aqui embaixo, tá? E eu sei que não tem, por experiência, mas você pode tentar aí se você quiser. Na letra B, a gente tem 9 décimos menos 1 quarto.
Então, multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda, e eu uso IA, né, o programa da NVIDIA para retirar o fundo, e ele meio tosco lá, ó. Fica mostrando às vezes, funciona legal. Ó, acho que ele confunde, né, pensa que é a cadeira, ó, a parte da cadeira, e no fim, acho que é a coisa do violino que tá ali. E aí a gente vai ter 4 vezes 9 dá 36, dividido por 4 vezes 10, que dá 40, menos 10 sobre 40. Ok, denominadores iguais, a gente vai ter 40, 36 menos 10, que vai dar 26 sobre 40, mais uma vez, 13 sobre 10. Na letra C, 5 sobre 9, mais 2 sextos. Então, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30. E 6 vezes 9 dá 54. Mais 2 vezes 9 dá 18. E 9 vezes 6 dá 54. Aí a gente vai ter 54, 30 mais 18, 48. E aqui, 54. 48 por 2 dá 24 e 54 por 2 dá 27. Aí dá para simplificar mais uma vez, porque 4 é 3, 24 é 3 vezes 8 e 27 é 3 vezes 9. Então, esse 3 simplifica com esse 3 e a gente tem 8 nonos. E na letra D, a gente tem 11 sobre 15 menos meio, 1 sobre 2. Então, multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda, que vai ficar 22 sobre 30 menos 15 sobre 30. Denominador comum, a gente escreve o denominador e subtrai os numeradores, 22 menos 15, que dá 7 sobre 30. Dá 7 é 5 mais 2, 7. 7 sobre 30. E aí, a gente consegue simplificar isso? Não consegue, porque 30 é um número primo. Ou, foi mal, 30 não, 7. 7 é um número primo, tá? 30 não é. Agora, nesse outro exercício, a gente tem o seguinte: no primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede, e no segundo dia pintou 3/8 da mesma parede. Avalie se o que ele fala é correto. E o Arnaldo aqui, sabe que o prefeito é mala, né? Então a gente tem que ver se ele tá falando a verdade aqui, que o prefeito enrola. O prefeito, ó, pedreiro enrola. Nesses 2 dias, pintei a metade da parede. Então a gente tem aqui, ó, no primeiro dia de trabalho, ele pintou 1/8, e no segundo dia, ou seja, mais próximo dia, ele pintou 3/8. O exercício foi legal com a gente, já deu o denominador igual. Se o denominador é igual, é tranquilo, né? Então a gente vai ter 8, mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, dividido por 8. Simplifica em cima e embaixo por 4, que eu sei que 4 divide por 4 e 8 divide por 4, então eu vou ter 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, metade. Então ele está falando, nesses 2 dias pintei a metade da parede, o que é correto. Ele pintou metade da parede. Então, sim, ele está falando a verdade. Ele está correto o que ele está falando. E é isso. Para quem está na dúvida, pensa assim, ó. Você tem um círculo, certo? Esse seu círculo aqui é o seu todo, representa 1. Mas se eu pego metade, então eu estou pegando o círculo e dividindo por 2, não é mesmo? Então eu tenho metade do círculo. O que aconteceu aqui? Ele pintou metade da parede. O mesmo vale para um retângulo, que é a parede. Ou um quadrado, se for uma parede quadrada. Uma parede inteira, se eu pego esse 1 e divido por 2, eu tenho metade da parede. Em decimal é 0,5, tá? Então é isso. Acredito que tenha ficado claro. Não deixe de se inscrever, porque isso me ajuda muito, de verdade. Eu sei que tu tá aqui pela resposta, mas se inscreve, porque isso me ajuda muito. Agora a gente tem que calcular o valor dessas expressões numéricas aqui. O que acontece? A gente tem denominadores diferentes, certo? Aqui tem denominador 2, aqui tem denominador 6, e a gente está fazendo soma. Sempre que a gente vai fazer soma e subtração,
de frações com denominadores diferentes, a gente precisa deixar os denominadores iguais. A primeira técnica que a gente aprende é essa daqui, e eu vou seguir a sequência do livro, tá? Então, se você quiser ver mínimo múltiplo comum, continua na playlist. Esse aqui é o 6º ano. Provavelmente mínimo múltiplo comum vai aparecer no 7º ou 8º, não lembro bem. Mas aí continua vendo as resoluções no livro, que você vai aprendendo a sequência, vai ficar mais fácil para você entender. Primeiramente, o que a gente faz? A gente vai pegar o 6 e multiplicar essa nossa primeira fração aqui por 6. Então, 1 vezes 6 dá 6 e 2 vezes 6 dá 12, beleza? Mas a gente vai pegar essa nossa segunda fração e multiplicar pelo denominador da primeira. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 6, 12. Percebeu que agora a gente tem denominadores iguais? Sendo denominadores iguais, a gente vai manter o denominador e somar os numeradores. 6 mais 10, que dá 16. Só que a gente consegue simplificar isso, né? Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. E aí a gente vai ter 16 por 2, que dá 8, e 12 por 2, que dá 6. A gente consegue simplificar mais uma vez? Consegue. E vai ficar 4 sobre 3, simplificando por 2 mais uma vez. Aqui, a mesma coisa. Vou fazer um pouco mais direto, tá? Só para você ver como é. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, e 4 vezes 2, 8. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui a gente mantém o denominador 8. E 6 menos 4, que dá 2. Ou seja, simplificando 1/4. Simplifica por 2, tanto em cima quanto embaixo. E aí a gente tem 1/4. E agora, na letra C, a gente tem 3 vezes 5, que dá 15, dividido por 3 vezes 6, que dá 18. Menos 6 vezes 1, que dá 6. 3 vezes 6, 18. Ou seja, denominador igual já, 18, né? E a gente vai ter aqui 15 menos 6, que é o mesmo que 10 menos 1, que é 9. E aqui a gente tem, ó, 18 é 2 vezes 9. Então, simplificando em cima e embaixo, a gente pode escrever o 18 como 2 vezes 9, certo? Simplificando 9 com 9, a gente tem 1 sobre 2, porque aqui a gente tem o elemento neutro 1 multiplicando o 9. O 9 foi cancelado com 9, fica 1 sobre 2. Tranquilo? Para quem não gosta de fazer assim, divide por 9, tanto em cima quanto embaixo. 9 por 9 dá 1, 18 por 9 dá 2. Estou só mostrando um método a mais para você resolver isso aqui, que é fatorando, que é, na verdade, o que você está fazendo quando você divide em cima e embaixo por 2, tá? Eliminando os fatores comuns que você tem no numerador e no denominador. Bom, na letra D, 1 vezes 6 dá 6, dividido por 3 vezes 6, que dá 18. Mais 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Mantém o denominador, 18. 6 mais 15 dá 21. 21, simplificando com 18, 21 é 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. E 18 é 3 vezes 6. Então, 3 simplifica com 3 e a gente tem 7 sextos. Agora, na letra E, a gente tem 10 vezes 2, que dá 20, dividido por 10 vezes 5, que dá 50. Menos 5 vezes 3, que dá 15, dividido por 5 vezes 10, que dá 50. Denominadores iguais, a gente mantém o denominador, 50. E 20 menos 15 dá 5. Simplificando aqui o numerador e o denominador por 5, a gente vai ter, aqui vai ficar 1, 5 dividido por 5 dá 1, e 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, a gente tem aqui 1 décimo. E aqui, a última vai ficar como? A gente vai ter 6 sobre 18 menos 3 sobre 18. Denominadores iguais. O que a gente faz quando a gente tem denominadores iguais? Mantém o denominador, então vai ficar 6 menos 3 dividido por 18. E 6 menos 3 é 3. E 18 é 3 vezes 6. 3 cancela com 3 e a gente vai ficar com 1 sexto. Eu fiz isso aqui mais rápido, porque depois de tantos exemplos, né, depois de 5 exemplos, isso aqui fica mais tranquilo.
agora a gente tem esse exercício aqui que diz assim: elabore duas situações com números racionais na forma fracionária que envolvam as operações vistas até aqui. Troque com um colega e resolva situações elaboradas por ele, representando-as geometricamente e em linguagem matemática. Beleza? Então, se você vai elaborar duas situações para o seu colega resolver, eu fiz aqui duas situações bem tranquilas, tá? Eu sugiro que você se baseie nelas para criar as suas ou tenha outras ideias. Eu vou te mostrar o raciocínio por trás. Assim como eu tenho mostrado na resolução dos exercícios, tu pode usar um exercício como base, tu pode usar os exemplos do livro como base. Aqui, o que que eu fiz? Vamos imaginar a primeira situação. Eu não vou colocar tudo por extenso aqui, você vai escrevendo aí no seu caderno. Imagine assim, você cria uma situação hipotética, uma historinha igual é criada nos livros. Você coloca assim: João e Pedro têm uma barra de chocolate, certo? Essa barra de chocolate foi dividida em 4 pedaços. João comeu um pedaço, esse aqui a parte do João, e a mesma barra de chocolate, Pedro, foi dividida em 4 pedaços, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três, 4 pedaços. Pedro comeu 3 partes da barra de chocolate, certo? Aí você pode perguntar: quanto João comeu da barra de chocolate e quanto Pedro comeu da barra de chocolate? Isso aqui já é partindo da visão geométrica para algébrica, ok? Algébrica quando. Não, foi mal, falei errado. Algébrica é quando você coloca letras. A sobre B, por exemplo, que vocês vão ver a partir do 7º ano, se não me engano. Isso aqui é exercício para o 6º. Então, assim, aritmeticamente é quando você coloca os números. Se eu digo aqui que João comeu 1/4 da barra de chocolate, significa o quê? O que que significa as frações, né? São partes de um todo. No meu denominador eu coloco as partes do meu todo, que são 4 partes do meu todo, 4 partes da barra de chocolate. Em cima eu coloco a parte que eu estou considerando. Estou considerando uma parte porque eu estou dizendo assim, ó, João comeu uma parte da barra de chocolate. Pedro comeu 3 partes da barra de chocolate, então ele comeu 3/4, ok? Deu para entender? Tranquilo, né? Essa parte. Fração é isso, é parte de um todo. E aí você pode perguntar, o quanto da barra de chocolate os dois comeram juntos? Aí você coloca, João comeu 1/4 da barra de chocolate, Pedro comeu 3/4 da barra de chocolate. Quanto eles comeram junto? E aí você vai ter que fazer, seu colega, né, vai ter que fazer uma adição. Vai ter que pegar 1/4, mas como você está preparando o exercício para ele, você tem que ter tudo resolvido, para quando ele for resolver, você falar, você corrige ele ou, enfim, você tem que já saber o que você está entregando para ele, né? Como ele vai ter que resolver. Para isso, você precisa resolver. Então, a gente tem 1/4 mais 3/4. E aqui, a gente vai ter, ó, frações com denominadores iguais. Como que a gente resolve isso? Mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3, ou seja, 4 partes de 4. Ou seja, 4 por 4 é 1. É a minha barra de chocolate. Ele comeu a barra toda. Os dois juntos comeram a barra toda. Tranquilo? Se tu quiser deixar mais complicado para o teu colega, que é sempre bom a gente complicar um pouquinho mais, o que que você pode fazer? Você pode pegar frações. Você pode pegar frações equivalentes. É que a palavra equivalente fugiu da minha cabeça. E aí, como que você faz isso? Ó, você pega esse 1/4 aqui, por exemplo, e multiplica ele por 3. Aí vai ficar 3 no numerador, 3 no denominador. 3 e 4 vezes 3, 12. Aí, ao invés de falar que João comeu 1/4, você fala, olha, João comeu 3/12 da barra de chocolate. E Pedro comeu 3/4 da barra de chocolate. Quanto eles comeram? Aí seu colega vai ter um problema um pouquinho maior. Por quê? Ele vai ter que resolver, ele vai ter que transformar isso aqui no mesmo denominador, ó. Então ele vai poder utilizar mínimo múltiplo comum, se for um coleguinha mais avançado, né? Ou ele vai poder usar a técnica que eu tenho mostrado nos exercícios anteriores. Isso aqui vai ficar de tarefa para você também, tá? Ou para seu coleguinha. Faça com que os denominadores fiquem iguais usando a técnica que eu mostrei no exercício anterior, que é pegar esse denominador e multiplicar a primeira fração por ele, pegar esse denominador e multiplicar a segunda fração por ela, ok? E depois simplifica o resultado. Vocês vão ver que vai dar 1. E é isso para essa primeira parte. Outra coisa aqui é, sei lá, tá dizendo duas situações, né? Então vamos colocar aqui segunda.
A segunda situação, tu pode usar uma pizza. Pega uma pizza, foi o que eu bolei aqui. Você pega uma pizza e fala assim, ó: "Ah, sei lá, Maria pediu uma pizza, mas quando a pizza chegou, estavam faltando 3 pedaços. O entregador disse que é porque a estrada estava muito esburacada, ele acabou perdendo 3 pedaços da pizza. E aí ele entregou para Maria. Que quantidade ele entregou para Maria?" Tu pode perguntar. Ou tu pode já dar os números. Ó, o entregador perdeu 3 partes da pizza. Então, perdeu 3 pedaços de pizza. Então, 3 partes de 8, né? Qual o total de pedaços que tem na pizza? Vai aqui no denominador. Total. Sempre. Denominador é sempre o meu total. E no numerador são as partes. Partes consideradas. Se tem dificuldade nisso, tem que voltar lá pro início da playlist, quando eu começo a falar de frações. E aí, perdeu 3 oitavos. O que foi que eu bolei aqui? Você pode perguntar quanto da pizza chegou no local. Qual fração representa o total da pizza que chegou no endereço de Maria, que chegou na casa de Maria? Isso que tu pode perguntar. E como que você vai resolver isso daqui? Olha, lembra que a sua pizza é 1, certo? Tu quer saber quantas partes chegaram na casa da Maria. Ou seja, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, essa parte azulzinha. Esses azulzinhos aqui foi o que chegou na casa da Maria, certo? Tu quer saber a fração que representa essa quantidade. Então, se tu quer saber a fração que representa essa quantidade, você vai pegar 1 menos a fração que ele perdeu, 3 oitavos. Só que aqui a gente tem 1 sobre 1, certo? Todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração com denominador 1. Como você pode ver, são denominadores diferentes. Então, você precisa fazer esse passo aqui que você colocou para dar trabalho para o seu colega. Então, você vai pegar o número 8 e vai multiplicar essa primeira fração por 8. Vai ficar 8 sobre 8, menos 3 sobre 8. Observa o raciocínio por trás disso daqui. Lembra, né? Seu total de pedaços é 8. Você está considerando 3 partes. Mas se eu estiver considerando a pizza toda, que é uma unidade, isso daqui, uma unidade de pizza, uma unidade. Essa minha unidade tem que ser necessariamente 8 sobre 8, ok? 8 sobre 8, que foi o que eu escrevi aqui. Então você poderia pular, você pode colocar 8 sobre 8, né? Ou você faz isso, que aí você acaba criando esse raciocínio, né? Enfim, deu para entender o que eu quis dizer? Se não deu, deixa aí nos comentários. 8, e aqui a gente vai ter 8 menos 3, que dá 5. 8 menos 3 dá 5. Então, esses 5 oitavos foi a quantidade de pizza que chegou na casa dela, fora os 3 pedaços que ele perdeu. E aí, é isso. Agora a gente tem que verificar aqui o probleminha do Ronaldo, né? Ronaldo trabalha em um escritório e seu serviço é arquivar documentos. Em determinado dia, ele arquivou metade dos documentos, 1 sobre 2, meia parte, no período da manhã. E no período da tarde, ele arquivou 2/5. Que fração da quantidade de documentos Ronaldo arquivou neste dia? Bom, se ele está dizendo que no período da manhã ele arquivou metade e no período da tarde ele arquivou mais 2/5, a gente precisa resolver essa expressão numérica aqui. E a gente vai ter a quantidade de papéis, né, a quantidade de documentos arquivados durante o dia. Só que o nosso problema é que os denominadores não são iguais. Se os denominadores não são iguais, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que eles fiquem iguais, porque aí a gente consegue fazer soma e subtração de frações de uma forma bem mais tranquila. Uma forma direta de fazer é o mínimo múltiplo comum. Vai ter gente nos comentários dizendo: por que tu não usou? Já dá o resultado simplificado. Mas o que a gente quer aqui é seguir a metodologia do livro. E o mínimo múltiplo comum ainda não foi introduzido nessa coleção, esse exercício para o 6º ano. O que o livro quer é que você aprenda a fazer assim, ó. Pega o denominador dessa segunda fração e multiplica a primeira fração por ele. Então vai dar 1 vezes 5, que dá 5. Se você quiser, você pode até colocar aqui, ó, 1 vezes 5.
E aqui 2 vezes 5, mais 2 vezes 2, que vai pegar o denominador dessa e multiplicar a segunda fração por ele, dividido por 5 vezes 2, certo? E aí isso aqui vai dar o quê, ó? 1 vezes 5 dá 5, e 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 5 dá 10. Então agora a gente tem denominadores iguais. Se a gente tem denominadores iguais, a gente faz o quê? Mantém o denominador e soma os numeradores. 5 mais 4. Ou seja, a gente tem 9 décimos. 9 décimos dos documentos foram arquivados nesse dia. Ok? É isso. Dá para simplificar isso aqui? Não dá. Por quê? Porque 9 é 3 vezes 3. Como que a gente faz para simplificar frações? A gente precisa fatorar. Já foi ensinado. Isso aqui é pré-requisito. Se você trabalha com frações, você precisa saber fatorar. Se você não entende isso, é porque você não entende fatoração. Tem que voltar lá. Isso já foi introduzido no livro, então a gente pode usar aqui. 3 vezes 3 é 9 e 10 é 2 vezes 5. Como que a gente fatora um número? Como que a gente fatora o 10, por exemplo? A gente vai dividir sucessivamente por números primos, por fatores primos. Ó, 2, 3, 5, 7, são alguns números primos. Eu pego o primeiro número primo possível, que é o 2. Se o 2 não fosse possível, eu pegaria o 3, por aí vai. E aqui, 10 por 2 dá 5. Ó, e eu tento o próximo número. Tento 2, não dá. Tento 3, não dá. Tento 5, opa, por 5 dá. Então, os fatores primos aqui são 10. Todo número composto, ele pode ser decomposto em fatores primos, tá? E com isso a gente vê que a gente não pode simplificar. Por quê? Eu não tenho o mesmo fator no numerador nem no denominador. Eu tenho 3 e 3, 2 e 5. Então, eu não consigo, né, dividir aqui. E é isso para esse exercício. Ele arquivou 9 décimos dos documentos. Fica essa fatoração, esse resuminho de fatoração como extra. Agora a gente tem esse outro exercício e diz: entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando o metrô. Um sexto foi de carro e o restante usou ônibus. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Beleza. Aqui, pessoal, isso aqui na matemática é o que a gente chama de problema. O que a gente tem visto até aqui agora, a gente já viu alguns problemas, e sim, alguns exercícios anteriores eram. ah, Algumas questões anteriores eram problemas. Por isso eu digo exercício pode te confundir, porque é justamente a diferença entre exercício e problema que eu estou querendo explicar. O problema, ele diz assim, ele espera que você tenha feito bastante exercícios, entendido os conceitos e possa aplicar aqui. O que que ele espera, ó? Ele espera que tu saiba que frações são partes de um todo. Então, ele pegou aqui, ó, os participantes que chegaram de metrô, foram 5/8. Então, ele pegou a galera que foi de metrô, dividiu essa galera, colocou essa galera aqui em grupinhos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou em grupinhos de 8 e considerou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui é 5 partes de 8, beleza? A galera que foi de metrô, essa aqui foi a galera que foi de metrô. E a galera que foi de busão foi um sexto. Então ele pegou e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5. Ele pegou uma parte de 6, beleza? O problema é que tu não pode fazer essa soma nem subtração usando isso. Não, tá, eu pulei um pouco, né? O que seria o total das pessoas que foram. O que seria o total de participantes desse congresso? O total de participantes desse congresso é 1, certo? Por quê? Vamos ver, como é que eu posso explicar isso pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores que a gente começou a trabalhar fração, desde o início lá de frações. Frações representam partes de um todo. Então, se eu pego o meu todo aqui nesse metrô, eu vou ter qual o total de todo aqui? Eu vou ter 8 sobre 8. 8 sobre 8 é 1, certo? Aqui no total do busão, eu vou ter. Ele pegou um sexto, então eu vou ter 6 sobre 6, que é 1, certo? Só que eu não posso trabalhar com essas frações assim. Eu preciso fazer com que o denominador delas sejam iguais. Para que os denominadores sejam iguais, a gente vai utilizar frações equivalentes, o conceito de frações equivalentes, que já foi introduzido na outra aula. Então, para isso, ó, o que a gente vai fazer?
eu vou pegar e vou subtrair desse 1 aqui, eu vou subtrair essa quantidade, ó, 5/8 menos 5/8 mais 1/6. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando a quantidade de pessoas que foi de metrô e a quantidade de pessoas que foi de ônibus e a gente está somando e depois a gente vai subtrair do nosso total. Só que para a gente fazer essa soma aqui dessas frações, ó, 5/8 mais 1/6, a gente precisa ter denominadores iguais. Para os denominadores serem iguais, que técnica que a gente vai usar? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar a minha primeira fração por 6. Então, 5 vezes 6 dá 30. E 6 vezes 8 dá 48, mais 8 sobre 48. Então, aqui a gente vai ter 38 dividido por 48. Soma de frações com denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Eu já mostrei isso para vocês, tem centenas de aulas aí no canal anteriormente, falando sobre soma e subtração de frações, mostrando por que isso daqui funciona. Então, assistam lá. E aí a gente vai ter o que aqui? Vamos ter que simplificar, né? 38, a gente... Ó, como que a gente vai simplificar? Vamos simplificando por partes, né? 38 por 2 dá 19 e 48 por 2 dá 24. 19 é um número primo, então eu não consigo fatorar mais, porque eu sei que de 24 aqui é um número par. Eu sei que não tem 19 aqui, não tem fator 19 aqui no 24. Então, por isso a gente não consegue simplificar nesse caso. E aí, essa foi a quantidade que foi de metrô e de ônibus. Qual fração foi de carro? O restante de ônibus. É carro, pelo amor de Deus. Aqui é carro. Eu quero saber a quantidade que foi de busão. E aí, foi só uma confusão. Meus cálculos aqui estão todos certos, beleza? A gente vai ter que fazer essa soma e verificar qual foi aqui de busão. Aí a gente vai fazer o quê? Pegar esse 19 sobre 24 e a gente vai fazer 1 menos 19 sobre 24. A gente vai ter que pegar e transformar aqui, ó, se eu tenho o número 1, é 1 sobre 1. Então, multiplicando essa minha primeira fração por 24, 24 sobre 24 menos 19 sobre 24. Ou seja, isso aqui vai dar 19 menos 24 vai dar 5 sobre 24. 5 é um número primo, e eu sei que não tem 5 aqui como fator formando 24. Fatora 24 aí você vai ver. Então não tem como simplificar. Então 5 sobre 24 é a fração dos participantes que foi de ônibus para o congresso. E é isso para esse exercício, não deixem de se inscrever e compartilhar, porque isso me ajuda muito mesmo. Se a explicação ficou confusa, deixa aí nos comentários que algum outro usuário vai conseguir, algum outro estudante vai conseguir te ajudar, ou talvez eu consiga, porque são muitos comentários, eu não consigo responder todo mundo no mesmo dia, assim. Mas é isso. Da renda de uma partida de futebol, 1/10 é destinado às despesas gerais. Metade cabe ao vencedor e o restante cabe ao clube perdedor. Que fração da renda cabe ao clube perdedor? Então, olha só, como que a gente vai fazer isso? É o mesmo esquema do exercício anterior. A gente tem uma partida de futebol, 1/10 destinado às despesas gerais e outro metade ao vencedor. Então, ó, a gente vai somar 1/10 mais metade. Por quê? Somando esses dois caras, eu vou saber o total que é usado nas despesas gerais e para o vencedor. E aí eu vou pegar esse total e retirar, né, de 1 para poder ver qual é a renda do clube perdedor. Para isso, eu vou ter que eu tenho frações aqui com denominadores diferentes. Tenho 10 e tenho 2 aqui. Então eu tenho que pegar minha primeira fração e multiplicar ela toda por 2, que vai dar 2 sobre 20, mais 10 sobre 20. Ou seja, eu vou ter 20 e 2 mais 10, mantém o denominador e soma os numeradores, que vai dar 12. Simplificando essa fração aqui, a gente vai ter 6 sobre 10, ou seja, a gente vai ter 3 sobre 5. Bom, temos 3 sobre 5. 3 sobre 5 é o total das despesas, digamos assim. Despesas gerais e o que é do vencedor. Agora, como que a gente vai saber o restante, né, que cabe ao clube perdedor? O restante
O meu total, sempre que a gente está falando de frações, o meu total é 1, tá? Se você pega metade mais metade, 2 sobre 2, isso aqui é o quê? Mantém o denominador 2 e soma os numeradores, certo? É 1, tá? Então, sempre que você está trabalhando com frações, se essas frações se referem ao mesmo todo, o seu total vai ser 1, tranquilo? Você consegue visualizar isso muito bem em diversos exercícios, muitos exercícios aí para trás. Por que que eu falo assim? Porque se tu caiu de paraquedas aqui, tu não vai entender completamente isso e vai ficar, tipo, julgando o professor. Não, mas é falta de conhecimento, isso é falta de pegar o conteúdo do início, tá? Porque aqui é uma resolução de exercício. Não dá pra, enfim, ensinar toda a teoria, fazer você se acostumar com o conteúdo e aí e resolver esse exercício aqui. Ficaria, tipo, aulas de 3 horas toda vez que eu for resolver um exercício. Aí aqui a gente vai fazer o quê? 1 menos 3 quintos. Igual. Aí eu tenho que pegar essa minha primeira fração. Ó, lembrando do denominador aqui é 1. Vou ter que pegar e multiplicar essa minha primeira fração por 5. Vai ficar 5 sobre 5 menos 3 quintos. Porque eu tô pegando essa minha segunda fração e multiplicando pelo denominador da primeira. E pegando a primeira e multiplicando pelo denominador da segunda. E aí a gente vai ter, então, denominadores iguais. Sendo denominadores iguais, a gente vai ter 5 aqui no denominador e 5 menos 3 aqui no numerador. 5 menos 3 é 2, então 2 quintos. Ou seja, 2 quintos é a fração da renda que cabe ao clube perdedor. Agora, nesse exercício, para completar um álbum de figurinhas, Fernando contribuiu com 1/5 das figurinhas, enquanto Carlos contribuiu com 2/3 das figurinhas. Com que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram? Então, olha só. Se o Fernando deu 1/5 das figurinhas e o Carlos deu 2/3, a gente vai precisar somar, né? 1/5 com 2/3. E a gente vai ter a quantidade total que os dois juntos contribuíram para a coleção. Só que aqui a gente tem frações com denominadores diferentes. Como que a gente faz para resolver? A gente precisa fazer com que os denominadores fiquem iguais. Outra forma de resolver isso daqui é usando o mínimo múltiplo comum. Você pode fazer com que os denominadores fiquem iguais usando o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. Só que, como eu já disse várias vezes, o livro espera que você resolva de outra forma. Resolva utilizando essa técnica, ó. Pega o 3 e multiplica a primeira fração por 3 inteira. Então vai ficar 3 sobre 5, 3 sobre 15. Você multiplicou o numerador por 3, o denominador por 3. Mais 5 vezes 2 dá 10, dividido por 5 vezes 3, que dá 15. Ou seja, a gente vai ter 15, 3 mais 10, que dá 13. 13 quinzeavos. Essa aqui é a quantidade de figurinhas que os dois contribuíram juntos. Como eu sei que essa fração não dá para simplificar essa fração? Porque 15 é 3 vezes 5 e 13 é o número primo, ou seja, é 1 vezes 13. Então, ou seja, 13 é 13, né? Porque já que o 1 não é mais considerado um número primo. E aí, é isso, pessoal, para esse exercício. Essa foi a quantidade que Carlos e que os dois contribuíram juntos. Agora, nesse exercício, para ir de casa à escola, Helena percorre 1/4 de quilômetro e Cristina percorre 1/6 de quilômetro. Que fração de quilômetro Helena percorre a mais que Cristina? Então, se a gente quer saber quanto que Helena percorre a mais que Cristina, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar a quantidade da Helena menos a quantidade da Cristina, certo? A quantidade da Helena é 1/4, menos a quantidade da Cristina, que é de 1/6. Só que para resolver essa fração aqui, a gente tem denominadores diferentes, certo? Como é que a gente deixa esses denominadores iguais? A gente vai pegar aqui, ó, o 6 e multiplicar minha primeira fração por 6. Então vai ficar 6 sobre 6 vezes 4, 24. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, agora eu já tenho meus denominadores iguais. O que que a gente faz? Os denominadores são iguais. Numa subtração de frações, mantém o denominador e subtrai os numeradores. Então, 6 menos 4, que vai dar 2 sobre 24, que vai dar 1 sobre 12. Ou seja, Helena percorre a mais que Cristina
1 dozeavos de quilômetro. Tranquilo? E aí você pode colocar em decimal, coloca na calculadora para você ver quanto é 1/4, quanto é 1/6 e quanto é 1/12. Agora, nesse exercício, diz assim: a rua onde Mariana mora está sendo asfaltada. Na primeira semana foram asfaltados 3/8 da rua e na segunda semana 1/3 da rua. Que fração da rua foi asfaltada nas 2 semanas? Então, o que que acontece? Na primeira semana foram 3/8, na segunda semana foi 1/3, então a gente tem que somar 3/8 mais 1/3. Como que a gente faz essa soma? A gente tem frações com denominadores diferentes. Então, isso aqui é para responder a letra A. Como são frações com denominadores diferentes, a gente precisa fazer com que elas fiquem com denominadores iguais. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o denominador da segunda e multiplicar a primeira. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 8 dá 24, mais 8 vezes 1 que dá 8, e 8 vezes 3 que é 24. Beleza, os denominadores estão iguais agora. O que que a gente faz? A gente mantém, né? Se a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, a gente mantém o denominador, 24, e 8 mais 9 dá 17. Então, 17 sobre 24. Eu sei que não dá para simplificar porque 17 é um número primo e 24 não tem fator 17 ali no 24, tá? Então, já tá na sua forma reduzida essa fração. E a letra B pergunta assim, ó: já foi asfaltado mais ou menos da metade da rua? Como é que tu sabe disso? Tu não precisa pegar e transformar isso em decimal para você saber. Você não precisa pegar 17 sobre 24 e colocar na calculadora. Se você fizesse isso, ficaria como? Vamos pegar aqui para você ver, ó. Ficaria assim, ó. A gente tem 17 dividido por 24, vai dar 0,7. A metade seria 0,5, tranquilo? Assim você pode saber. Mas é preciso fazer isso? Não é. Porque o que seria metade aqui? A metade seria 12 sobre 24, porque a metade de 24 é 12. Então, 12 sobre 24 representa a metade. Ah, você não acredita em mim? Olha só. Se você pega aqui, ó. Cadê? Oxi, eu fechei. Se você pega 12 dividido por 24, você tem o quê? 0,5, que é a metade. E aí, ahn, se eu tenho 17 de 24, pensa nas frações, pensa no significado das frações. Frações representam partes de um todo. O seu todo, que é essa rua, foi dividida em 24 partes. E aqui nessa minha primeira parte eu estou dizendo, olha, no primeiro dia eles asfaltaram 9 dessas 24 partes em que a gente dividiu a rua. E no segundo dia eles asfaltaram 8 partes dessas 24 na segunda semana, no caso, né? Na segunda semana eles asfaltaram 8 partes dessa rua que a gente dividiu em 24. Então, no total, eles asfaltaram 17 partes dessa rua que a gente dividiu em 24 partes. Ou seja, mais que a metade, só olhando a fração. Essa explicação toda aqui foi para você entender isso, espero que você tenha entendido. E que fração da rua ainda precisa ser asfaltada? Bom, pessoal, o que seria a rua toda asfaltada? A rua toda asfaltada são as 24 partes asfaltadas dessa rua que eu dividi em 24 partes. A quantidade dividida e o meu quantidade considerada aqui. Considerada. E dividir total, né? Total de divisões. Então, assim, ó, que fração ainda falta ser asfaltada? É o que falta para chegar em 24. Então, 17 para 24 vai 7. Então, falta 7 partes de 24, ok? Se tu quiser fazer o cálculo, se tu quiser fazer um menos 17 sobre 24, faz aí. Você vai ver, vai dar o mesmo resultado. Agora, nesse outro exercício, diz: a produção mensal de uma confecção feminina é formada por 2/7 de blusas, 1/4 de saias e o restante de vestidos. Que fração da produção mensal é destinada aos vestidos? Então, tá. É blusas e saias. Eu sempre. Minha cabeça sempre inverte as coisas. E aí, o que que acontece aqui? Olha,
a gente tem 2/7 da produção, 2/7 de blusas e 1/4 de saias. Opa, mais 1/4 de saias, tá? Esse aqui é o total sendo produzido, total de blusas e saias. Quando eu fizer essa operação aqui, eu vou ter em fração o total de blusas e saias produzidas. E qual é o meu total da produção? Se você está trabalhando com frações, o seu total vai ser 1, tá? Isso aqui representa o total produzido. Total, que é igual a blusas mais saias mais vestidos, ok? Então aqui eu tenho o total de, ó, isso aqui representa blusas mais saias. Eu tenho frações aqui com denominadores diferentes, então eu preciso fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Como que eu faço? Eu pego esse denominador aqui e multiplico a minha primeira fração por ele. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 4 dá 28. Mais 1 sobre 28. Ou seja, eu vou ter 9, 1 mais 8 dá 9 sobre 28. Porque frações com denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. 9 sobre 28. Não tem como eu simplificar essa fração. Eu errei aqui, ó. Aqui é 7. Então, 8 mais 7, que vai dar 15. 15 sobre 28. Uma benção mesmo. E aí, o que acontece? O que a gente vai fazer? Esse aqui é o meu total, certo? Blusas mais saias mais vestidos. Se eu quero saber o total de vestidos, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar vestidos e retirar dos vestidos as blusas mais as saias. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse 1 menos 15 sobre 28. E aí, 1 é o mesmo que 1 sobre 1. Mais uma vez, frações com denominadores diferentes. O que a gente vai fazer? Transformar no mesmo denominador. Multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda, que é 28. Vai ficar 28 sobre 28 menos 15, porque eu estou multiplicando a segunda fração pelo denominador da primeira, que é 1. 15 vezes 1, 15. 28 vezes 28 é 28. Então, a gente vai ter o denominador aqui 28. E 28 menos 15 é 13. Então, é verdade, é isso. 13 sobre 28. E esse é o total de. Essa é a fração da produção mensal destinada aos vestidos, 13,28 avos. Bom, pessoal, nesse outro aqui diz assim: José separou 2/5 de um terreno para construir um galinheiro, 1/3 para cultivar alface e o restante do terreno para tomate. Que fração do terreno José cultivará tomate? Então, olha só, para a gente saber a fração do terreno que o José vai cultivar tomate, olha aqui. Imagine que esse retângulo seja o terreno do José. Aí o José pegou 2/5, eu vou considerar essa parte aqui como sendo 2/5, para construir galinheiro. Então, galinhas. José pegou 1/3 para cultivar alface. Então, vamos pegar essa parte aqui. Eu vou considerar isso aqui como sendo 1/3 e vou colocar alface. O restante do terreno, José vai cultivar tomate, que é essa parte aqui. Tomate. Só que, quantos terços é? Não sabemos. E aí, como que a gente vai descobrir isso? A gente vai ter que pegar e somar essas duas partes e subtrair do nosso total. Sempre que a gente está trabalhando de frações, o nosso total é 1, tá? 1 representa o seu total. E aí, o que acontece? Porque lembra, né? Frações representam partes de um todo. Então, se eu tenho o meu todo dividido em 8 partes, e em cima eu coloco as partes que eu estou considerando as 8, então isso daqui é 1, não é mesmo? Imagina uma barra de chocolate dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi dividido em 8 partes. Eu estou considerando as 8 partes. Isso não é minha barra inteira? Não é 1? A mesma coisa aqui com esse terreno. O que pode tornar complicada a visualização é, igual eu fiz com a barra de chocolate, você não vai conseguir visualizar esse terreno da mesma forma. Por quê? Aqui é 2/5 e aqui é 1/3. Tá usando frações assim que não são muito fáceis, né, de visualizar desse jeito. Então, é onde a gente utiliza esses esqueminhas e depois a gente abstrai coisas que, enfim, existem na nossa mente. Às vezes não dá para colocar, né? Mas aqui, o que a gente vai fazer? Vamos somar o 2/5 mais 1/3.
E aí, somando 2/5 mais 1/3, a gente vai ter a quantidade aqui do terreno que já foi utilizada. A gente vai pegar, precisar, né, fazer com que os denominadores aqui fiquem iguais. Então, a gente vai ter 3 vezes 2, que dá 6, e 3 vezes 5, que dá 15. Pegando 3 e multiplicando essa minha primeira fração por 3. Pegando 5 e multiplicando a segunda fração por 5, a gente vai ter 5 vezes 3 vezes 5, 15. Ou seja, conseguimos transformar aqui, olha só, essas frações que ele deu aqui tá na forma irredutível. Essas outras frações aqui já tá na forma, tá como fração equivalente. Então, o que que acontece? Eu tenho 6 partes de 15 sendo utilizadas para o galinheiro e 5 partes de 15 sendo utilizadas para o alface. Então, ó, eu tenho 6 mais 5, que dá 11 sobre 15. 11 sobre 15, né, das partes do terreno já foram utilizadas. Então, o que que isso significa? Isso significa que o meu terreno está sendo dividido em 15 partes. Foi o que eu descobri aqui. E eu estou usando 15 partes eu estou usando 11 partes de 15 já. Quantas partes faltam para que eu possa utilizar o meu terreno inteiro? Faltam 4 partes de 15. Tanto que se você pegar 11 partes de 15 mais 4 partes de 15, você vai ter o quê? 15 sobre 15, deu para entender? 15 sobre 15, que é 1, tá? Então aqui, a área que ele vai utilizar para plantar tomate é 4 de 15. 4 de 15, 4 é 2 vezes 2, 15 é 3 vezes 5, então não dá para simplificar aqui. Então vai ficar assim mesmo essa fração. E você poderia fazer também, ó, 1 menos 11, 15. 11 sobre 15, que a parte já está sendo utilizada, eu tô retirando 11 sobre 15 do meu total. Isso aqui vai dar 15 menos 15 sobre 15 menos 11 sobre 15, que dá o quê? 4 sobre 15. Tranquilo? E agora a gente precisa resolver esse exercício aqui. Olha, tu pode começar a resolver esse exercício de diversas formas. Aqui a gente tem meio mais 5 quartos, que é igual a, e você precisa colocar o resultado aqui. Aí você tem diversas formas de você resolver isso daqui, certo? Eu vou fazer de uma forma, aplicando os conceitos que a gente tem aprendido. Se você visualizar de outra forma e resolver, chegando no mesmo resultado é o que importa, beleza? Então, olha só, o raciocínio também tem que estar correto, né? De acordo com o que a gente viu nas aulas anteriores, de acordo com soma, subtração de fração, né? E de acordo com a definição de fração também. Primeiro, o que eu identifico aqui que está tranquilo de resolver é esse primeiro aqui, ó, esse aqui, esse do meio. Porque eu tenho 2 quartos e aqui eu tenho 5 quartos. Lembra, né? Frações são parte de um todo. Esse meu todo aqui foi dividido em 4, e esse aqui, né, são 4 partes, estou pegando 2 partes de 4, isso que ele está dizendo. E aqui eu estou pegando 5 partes de 4. Então, quanto que falta aqui? 2 partes de 4, 5 partes de 4, aqui é 3 partes de 4. Tranquilo? Porque 3 mais 2 dá 5, né? Então, mantém o denominador e mantém o denominador 4 aqui, soma os numeradores. Ok, beleza. Mais uma vez, isso aqui não dá para você ficar visualizando com barra de chocolate, tá? Não vira. Então, já aqui já é um ponto em que, tipo assim, a galera já entendeu o conceito de fração, vamos trabalhar com frações algebricamente, sem precisar ficar fazendo figuras todas as vezes. Beleza. E outra coisa que dá pra aqui, essa próxima aqui. Tá fácil de resolver, né? Por quê? A subtração é o inverso da adição, né? Então, se aqui tá somando, se eu fizer 1 sobre 2, ó, 1 quarto mais alguma coisa dá 1 sobre 2. Então, se eu pegar esse 1 sobre 2 e retirar esse 1 quarto, eu vou ter o valor daqui, certo? Pensa assim, ó, 5 mais alguma coisa, 5 mais A, qualquer coisa que pode ser A, é igual a 7. Então, obviamente, eu estou somando 5 com o quê? Se eu fizer 7 menos 5, eu vou ter 2. Então, eu estou somando 5 com 2, certo? 5 mais 2 dá 7. Mesmo raciocínio eu estou utilizando aqui. Se eu tenho 1 quarto mais alguma coisa que dá 1 sobre 2, então eu pego 1 sobre 2 e subtraio 1 quarto, eu vou ter o valor daqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? Ó? 4 sobre 8 menos
2 sobre 8. Multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda e a segunda fração pelo denominador da primeira. Denominadores iguais, 8. 4 menos 2 vai dar 2, ou seja, 1/4. Então, aqui a gente tem 1/4. Tranquilo, né? Agora, qual próxima a gente vai resolver? 1 mais tal coisa, 3/4. Então, aqui a gente já consegue, ó, olhando aqui, ó, de cima para baixo, a gente consegue resolver, ó, 1/4 mais 2/4. 1/4 mais 2/4 vai dar. Mantém o denominador 4 e soma os numeradores, 3/4. Então, 3/4. E aqui, 1 sobre 2 mais 5/4. Denominadores diferentes. Vamos fazer os denominadores ficarem iguais. 4 vezes 2 dá 8. E 2... Opa, foi mal. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Mais 2 vezes 5 dá 10. E 2 vezes 4 dá 8. Denominador igual. Mantém o denominador e soma os numeradores. 4 mais 10, que dá 14 sobre 8, que dá 7 sobre 4. Então, aqui a gente tem 7 sobre 4. E assim a gente completou essa tabela, 7 sobre 4. E é isso. Não deixem de se inscrever e compartilhar, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê nas próximas resoluções. Fiquem com Deus e até mais.